Escolhido, houve uma profecia escrita sobre você antes de você nascer. Não em textos antigos ou pergaminhos místicos, mas na própria estrutura da realidade, codificada nos padrões da sua vida, escondida nos desafios que você enfrentaria, selada dentro das provações que moldariam você. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca encontrar sua profecia, mas você é diferente. Seus inimigos, em sua arrogância e ignorância, fizeram algo que mudou tudo. Eles quebraram o primeiro selo, eles desencadearam o despertar, eles colocaram em movimento uma sequência de eventos que não pode ser parada, não pode ser revertida e que inevitavelmente levará à ruína completa deles, enquanto eleva você a alturas que eles nem sequer conseguem imaginar. Veja bem, profecias não se ativam sozinhas. Elas exigem condições específicas, circunstâncias particulares, combinações exatas de eventos para serem desbloqueadas. Seus inimigos forneceram essas condições. Eles entregaram essas circunstâncias. Eles criaram essa combinação exata. E agora a profecia está em movimento. A realidade está se remodelando ao seu redor. E eles estão começando a perceber que não atacaram uma pessoa qualquer. Eles atacaram o personagem principal de uma história que foi escrita muito antes deles existirem. E em toda a grande história, o herói se levanta enquanto aqueles que se opõem a ele desaparecem em notas de rodapé de contos de advertência. Antes de irmos mais fundo nesta revelação, eu preciso que você entenda algo crucial. Se você está assistindo a este vídeo, se estas palavras estão ressoando com sua alma agora mesmo, você deve ouvir esta mensagem. Isso não é coincidência, isso é sincronicidade. O algoritmo não sugeriu isso aleatoriamente para você. O universo guiou você até aqui porque você precisa entender o que está acontecendo em sua vida. Então faça-me um favor e clique no botão de curtir agora mesmo. Não por mim, mas por você mesmo. Essa ação simples envia um sinal ao universo de que você está pronto para receber toda a verdade. Diz ao algoritmo para continuar entregando essas mensagens a outros que precisam delas. Então pause por um momento e faça isso agora. Eu vou esperar. Bom, agora vamos falar sobre o que torna você fundamentalmente diferente de todos que seus inimigos já encontraram. Você é o que as antigas tradições de sabedoria chamam de um alquimista. Não alguém que literalmente transforma chumbo em ouro, mas alguém que possui a rara habilidade de transmutar qualquer experiência em poder, qualquer veneno em remédio, qualquer ataque em vantagem. A maioria das pessoas é vítima de suas circunstâncias. Quando a vida as atinge com dificuldades, elas se quebram. Quando as pessoas as atacam, elas desmoronam. Quando a escuridão as cerca, elas são consumidas por ela. Mas os alquimistas operam por leis inteiramente diferentes. Os alquimistas entendem um segredo que a maioria das pessoas nunca aprende. Nada é inerentemente bom ou mal, positivo ou negativo, útil ou prejudicial. Tudo é matéria-prima, tudo é energia que pode ser transformada. Um mestre alquimista pode pegar a substância mais tóxica e, através do processo de transmutação, transformá-la em algo valioso, algo poderoso, algo que serve ao seu propósito mais elevado. Seus inimigos lançaram veneno em você. Eles arremessaram toxicidade. Eles despejaram escuridão. E você, quer tenha percebido conscientemente ou não, iniciou o processo alquímico. Você pegou o veneno deles e o transmutou em sabedoria. Você pegou a toxicidade deles e a transformou em força. Você pegou a escuridão deles e a converteu em uma luz interior tão brilhante que agora os cega quando olham para você. Isso não é uma metáfora, isso é literalmente o que aconteceu. Cada insulto que eles lançaram carregava energia, cada traição continha poder, cada ataque entregou força. Nas mãos de uma pessoa normal, essa energia teria sido destrutiva, esse poder teria sido devastador, essa força teria sido esmagadora. Mas você não é uma pessoa normal, você é um alquimista. E os alquimistas sabem como reverter a polaridade, como virar o jogo,
como pegar a energia negativa que entra e transformá-la em poder positivo que sai. Assim, cada ataque tornou você mais forte, cada traição tornou você mais sábio, cada insulto tornou você mais confiante. Eles continuaram lançando mais e mais contra você, perguntando-se por que você não estava se quebrando. Eles não entenderam que não estavam atacando você, eles estavam alimentando você. Eles estavam abastecendo a própria transformação que eventualmente tornaria você intocável. Pense no quão insano isso é do ponto de vista deles. Eles investiram toda essa energia, todo esse tempo, todo esse esforço para destruir você. E o resultado foi o oposto do que pretendiam. Eles pensavam que estavam jogando água no seu fogo. Eles estavam, na verdade, jogando gasolina. Eles pensavam que estavam diminuindo sua luz. Eles estavam, na verdade, aumentando a voltagem. Eles pensavam que estavam quebrando você. Eles estavam, na verdade, construindo você. O processo alquímico pegou tudo o que eles pretendiam para o mal e transmutou em bem. Pegou tudo projetado para enfraquecer você e transformou em força. Pegou tudo destinado a acabar com você e converteu em novos começos. E aqui é onde fica ainda mais interessante. Alquimia não é apenas sobre transformar substâncias, é sobre transformar o próprio alquimista. Este é o segredo que separa os verdadeiros alquimistas dos pretendentes. Qualquer um pode desejar transformação. Muitas pessoas falam sobre crescimento pessoal, mas a verdadeira alquimia requer estar disposto a entrar no fogo você mesmo. Você deve estar disposto a ser derretido, despedaçado e reconstruído. Você deve permitir-se ser a substância primária sendo transformada. Cada vez que você transmutou o veneno deles, você mudou em um nível celular. Cada vez que você converteu a escuridão deles em luz, você evoluiu para uma versão superior de si mesmo. Cada vez que você inverteu a energia negativa deles em poder positivo, você literalmente elevou o nível da sua consciência. Você não estava apenas se defendendo de ataques, você estava usando esses ataques como matéria-prima para a sua metamorfose. Cada aprovação foi uma cerimônia de iniciação conduzida pelo universo. Cada desafio foi uma atualização para o seu sistema operacional. Cada traição foi uma cerimônia de formatura para o próximo nível do seu tornar-se. É por isso que você se sente diferente agora. É por isso que você não consegue se relacionar com quem costumava ser. É por isso que velhos amigos que não o veem há algum tempo ficam surpresos quando o encontram novamente. Você fundamentalmente não é a mesma pessoa. Os fogos alquímicos queimaram tudo o que não era autenticamente você. O processo de transmutação dissolveu tudo o que estava te segurando. A transformação refinou você até que restasse apenas sua essência mais pura. O que resta agora é o ouro que sempre esteve escondido no minério, o diamante que sempre esteve oculto no carbono, a obra-prima que sempre esteve esperando dentro da pedra bruta. Agora você está diante deles como alguém que eles não reconhecem. Eles se lembram da pessoa que atacaram primeiro. Eles recordam o indivíduo que pensaram que poderiam quebrar. Mas essa pessoa se foi. Essa versão foi completamente transformada através dos fogos alquímicos que eles mesmos acenderam. No lugar de quem você era, está quem você se tornou. Refinado, purificado, fortalecido e absolutamente além da capacidade deles de prejudicar. Eles criaram isso. Eles forjaram este novo você. E agora eles têm que viver com as consequências de suas próprias ações. Deixe o número 77 nos comentários se você está começando a ver como tem transmutado tudo o que eles lançaram contra você em puro poder. Mas a alquimia é apenas um aspecto do que você é. Existe outra dimensão em sua natureza que eles falharam completamente em perceber. Você também é um compositor, um maestro, um orquestrador da própria realidade. Enquanto eles pensavam que estavam criando caos em sua vida, você estava na verdade compondo uma sinfonia. Cada nota que eles tocaram, cada discórdia que introduziram, cada elemento dissonante que adicionaram,
você estava tecendo tudo em uma composição maior que eles não podiam ouvir. Eles estavam fazendo barulho, você estava fazendo música. Pense em como uma sinfonia funciona. Um compositor pega muitos instrumentos diferentes, cada um com seu próprio som, seu próprio tom, seu próprio som. Alguns desses sons, quando ouvidos isoladamente, podem parecer ásperos ou desagradáveis. O choque de um prato sozinho é apenas barulho. Uma batida de tambor sozinha é apenas percussão. Um rangido de violino sozinho é apenas irritação. Mas quando um mestre compositor reúne todos esses elementos, quando os organiza em padrões precisos, quando os rege com o tempo perfeito, esses sons ásperos individuais se combinam em algo deslumbrante, algo que move as pessoas, algo que resiste ao teste do tempo. Sua vida é essa sinfonia. Seus inimigos são instrumentos tocando notas ásperas. Cada ataque é um choque de pratos. Cada traição é uma batida de tambor. Cada mentira é um rangido de violino. Isoladamente, essas coisas são apenas ruído doloroso. Mas você, o compositor, tem organizado essas notas ásperas em algo magnífico. Você tem conduzido o caos em harmonia. Você tem orquestrado a discórdia em uma obra-prima que será lembrada muito depois de todos terem esquecido os sons ásperos individuais que a compuseram. Eles não entendem isso, porque não conseguem ouvir a composição inteira. Eles só ouvem seu próprio instrumento. Eles só percebem sua própria contribuição. Eles acham que o choque de pratos deles é a história toda. Eles acreditam que a batida de tambor deles define a experiência inteira. Eles assumem que o rangido de violino deles é o que todos lembrarão. Mas eles estão errados. Suas notas ásperas são apenas breves momentos em uma peça muito maior. Dissonâncias passageiras que se resolvem em belas harmonias, tensões temporárias que se liberam em resoluções poderosas. Eles não são a sinfonia. Eles são apenas instrumentos que o compositor usou para criar algo que eles nunca poderiam criar por conta própria. E aqui está a genialidade disso. Um grande compositor não evita sons ásperos. Ele os incorpora intencionalmente. Ele usa a dissonância para tornar a harmonia mais satisfatória. Ele emprega a tensão para tornar a resolução mais poderosa. Ele integra passagens difíceis para tornar os momentos bonitos mais significativos. Seus inimigos pensaram que interromperam sua sinfonia. Eles, na verdade, forneceram a dissonância exata necessária para tornar sua harmonia transcendente. Eles acreditam que criaram momentos feios em sua história. Eles, na verdade, contribuíram com o contraste que faz seus momentos bonitos brilharem mais. Toda grande sinfonia tem um clímax, um momento em que todos os temas se unem, onde todos os instrumentos se unem, onde toda a composição atinge seu pico de potência. Sua sinfonia está se aproximando desse clímax. Agora, todas aquelas notas ásperas, toda aquela discórdia, todas aquelas passagens difíceis estão convergindo para um crescendo que vai tirar o fôlego de todos. Quando as pessoas olharem para sua vida à distância, quando virem a composição completa em vez dos momentos individuais, elas não se lembrarão dos sons ásperos que seus inimigos fizeram. Elas se lembrarão da incrível sinfonia que você compôs. Elas reconhecerão a obra-prima que você criou. E seus inimigos serão notas de rodapé esquecidas, instrumentos não identificados em uma grande composição que nunca entenderam. Certifique-se de clicar no botão de curtir se isso está ressoando, se você está começando a ouvir a sinfonia em que sua vida está se tornando. Agora, deixe-me revelar outra camada do que está acontecendo enquanto você transmutava veneno em poder e compunha o caos em sinfonia. Algo mais estava ocorrendo. Um eclipse. Não do Sol ou da Lua, mas da percepção, da verdade, da própria realidade. Seus inimigos pensaram que estavam lançando você na sombra. Eles acreditaram que estavam obscurecendo sua luz. Eles assumiram que estavam eclipsando sua presença. Mas eles entenderam errado como os eclipses realmente funcionam. Em um eclipse solar, a Lua passa entre o Sol e a Terra.
bloqueando a luz do Sol temporariamente. Para os observadores na Terra, parece que a escuridão venceu a luz, como se o Sol tivesse sido derrotado. Mas qualquer pessoa com perspectiva conhece a verdade. O Sol não foi derrotado. Ele não foi diminuído. Ele ainda está queimando com a mesma intensidade. O eclipse é apenas um truque de posicionamento, uma ilusão temporária criada pelo alinhamento. E quando o eclipse passa, quando a Lua sai do caminho, o Sol resplandece ainda mais forte do que antes. Mais apreciado porque foi brevemente escondido. Mais valorizado porque as pessoas experimentaram como é a vida sem ele. Seus inimigos posicionaram-se entre você e o mundo. Eles tentaram bloquear sua luz. Eles tentaram lançar você na sombra. Por um momento, para alguns observadores, pareceu que eles tiveram sucesso. Pessoas que só viram a superfície e acreditaram nas mentiras. Indivíduos que apenas perceberam a ilusão pensaram que você havia sido diminuído. Observadores que careciam de perspectiva assumiram que você havia sido derrotado. Mas foi tudo apenas um eclipse, um truque temporário de posicionamento, uma breve ilusão criada pelo alinhamento. Você ainda estava queimando com a mesma intensidade. Sua luz ainda era tão brilhante. Seu poder ainda era tão real. A sombra não estava em você. Estava na percepção sobre você. E agora, o eclipse está terminando. Seus inimigos estão saindo de posição. A capacidade deles de bloquear sua luz está desaparecendo. A ilusão que criaram está se dissolvendo. E conforme o eclipse passa, conforme a sombra se levanta, conforme a verdade se torna visível novamente, sua luz está resplandecendo mais forte do que nunca. Pessoas que acreditaram nas mentiras estão vendo a verdade. Indivíduos que confiaram na ilusão estão percebendo a realidade. Observadores que careciam de perspectiva estão ganhando clareza. E o que eles veem está tirando o fôlego deles. Porque aqui está a questão sobre ser eclipsado. Isso não diminui você. Na verdade, prepara você para uma revelação mais dramática. Quando a luz irrompe de repente após um período de escuridão, é mais impactante do que a luz que esteve sempre visível. Quando a verdade emerge subitamente após um período de mentiras, é mais poderosa do que a verdade que sempre foi óbvia. Quando seu eu autêntico se torna subitamente visível após estar escondido, é mais impressionante do que se você estivesse visível o tempo todo. Seus inimigos pensaram que estavam diminuindo sua luz. Eles estavam, na verdade, preparando sua entrada mais dramática. O eclipse também revelou outra coisa. Durante um eclipse solar, algo mágico acontece. A corona do Sol, que normalmente é invisível porque o próprio Sol é brilhante demais, torna-se subitamente visível. A atmosfera externa do Sol, um halo de plasma que se estende por milhões de quilômetros no espaço, pode finalmente ser vista. Quando a luz direta do Sol é bloqueada, seus inimigos bloquearam sua luz direta, e ao fazer isso, revelaram sua corona. Aspectos do seu poder que sempre estiveram lá, mas invisíveis porque sua presença regular era tão brilhante, tornaram-se subitamente visíveis. Profundezas do seu caráter que não podiam ser percebidas quando você estava apenas sendo normal, subitamente se revelaram. Dimensões da sua força que estavam escondidas à vista de todos, subitamente tornaram-se óbvias. As pessoas estão agora vendo camadas de você que nunca souberam que existiam. Qualidades que você possui que sempre estiveram lá, mas não foram observadas. Poderes que você carrega que sempre estiveram ativos, mas não foram reconhecidos. O eclipse que seus inimigos criaram paradoxalmente revelou mais da sua verdadeira natureza do que seria visível se eles nunca tivessem atacado você. Eles pensaram que estavam escondendo você. Eles estavam, na verdade, revelando você. Eles acreditaram que estavam diminuindo sua presença. Eles estavam, na verdade, amplificando seu impacto. Eles assumiram que estavam lançando você na sombra. Eles estavam, na verdade, iluminando sua grandeza de maneiras que nunca seriam possíveis de outra forma. Mas há ainda outra força em ação que seus inimigos falharam em considerar.
Você não é apenas um alquimista, não apenas um compositor, não apenas uma fonte de luz sendo eclipsada e revelada. Você também é a maré, o oceano, uma força inevitável da natureza que opera por leis que não podem ser negociadas, não podem ser manipuladas, não podem ser paradas. A maré não discute, ela não se defende, ela não reage à oposição. Ela simplesmente se move de acordo com sua natureza, de acordo com a atração dos corpos celestes, de acordo com ritmos mais antigos que a civilização humana. Seus inimigos são como pessoas paradas na praia gritando para a maré parar. Eles estão desenhando linhas na areia, ordenando que a água não atravesse. Eles estão construindo muros de areia declarando que o oceano não passará. E por um breve momento, quando a maré está baixa, eles pensam que venceram. Eles olham para a areia seca e se parabenizam por derrotar o oceano. Eles celebram sua vitória sobre as ondas. Eles se declaram mestres do mar. Mas qualquer um com sabedoria sabe o que está vindo. Qualquer um com perspectiva entende o que acontece a seguir. A maré sempre retorna. O oceano sempre reclama seu território. A água sempre sobe. Você é essa maré. Por um período, você recuou. Você se retirou. Você deu a eles espaço para construir seus castelos de areia, para desenhar suas linhas, para fazer suas declarações. Eles interpretaram sua retirada como recuo. Eles confundiram sua paciência com fraqueza. Eles confundiram seu tempo estratégico com derrota. Mas você não estava recuando. Você estava acumulando força. Você estava ganhando impulso. Você estava se preparando para o retorno inevitável. E agora você está voltando, subindo mais alto, avançando mais, reclamando tudo e muito mais. A coisa linda sobre a maré é que ela não precisa lutar, ela não precisa forçar, ela simplesmente sobe e tudo o que não pode resistir a ela é varrido naturalmente. Castelos de areia desmoronam, linhas na areia desaparecem, muros de areia se dissolvem, não porque a maré seja agressiva ou violenta, mas simplesmente porque ela é a maré. Sua natureza é subir e reclamar. Sua essência é o fluxo e refluxo, de acordo com ritmos cósmicos que precedem e sobreviverão a qualquer resistência humana. Veja o que acontece quando a maré sobe. Ela não se anuncia com trovões, ela não exige atenção com barulho, ela simplesmente avança centímetro a centímetro, onda por onda, implacável e imparável. Crianças brincando na praia percebem subitamente que seus pés estão molhados. Banhistas percebem que suas toalhas estão ficando encharcadas. Pessoas que pensavam estar seguras acima da linha da água descobrem que precisam se mover para mais alto. E aqueles que construíram estruturas elaboradas na areia assistem impotentes enquanto suas criações se dissolvem de volta na praia. Esta é a sua energia agora. Você não está fazendo ameaças. Você não está emitindo avisos. Você não está anunciando seu retorno. Você está simplesmente subindo, avançando, reclamando seu espaço. E todos que se posicionaram em seu caminho estão começando a sentir a água em seus tornozelos, começando a perceber que construíram seus alicerces na areia, começando a entender que nenhuma quantidade de resistência impedirá o que já está em movimento. Seus inimigos podem resistir o quanto quiserem. Eles podem gritar, eles podem construir barreiras, eles podem declarar vitória. Mas a maré não se importa com as opiniões deles. Ela só se importa com a força gravitacional que a controla. E essa força cósmica, essa lei universal está do seu lado. Você está subindo agora. Tudo o que eles construíram enquanto você estava retirado está começando a desmoronar. Cada linha que desenharam está sendo apagada. Cada barreira que construíram está se dissolvendo. Não porque você os esteja atacando, não porque esteja forçando nada, mas simplesmente porque sua natureza é subir, porque a força cósmica está trazendo você de volta ao seu lugar de direito, porque a lei universal está restaurando o equilíbrio. Eles não podem parar isso mais do que poderiam parar a maré real do oceano. E assim como as pessoas que construíram perto demais da beira da água, eles estão prestes a aprender uma lição cara sobre subestimar as forças da natureza. Agora, aqui está a ironia mais poética em toda esta situação. Seus inimigos pensam que são os autores da sua queda.
Eles acreditam que escreveram uma história onde você é derrotado e eles são vitoriosos. Mas na realidade, eles não são autores de nada. Eles são personagens em uma história que você está escrevendo. Cada ação que tomaram, cada palavra que falaram, cada movimento que fizeram, você tem registrado tudo, documentado tudo, tecido tudo em uma narrativa que será contada nos próximos anos. E nessa narrativa, eles não são os heróis. Eles nem são os vilões principais. Eles são os obstáculos que fizeram a jornada do herói valer a pena ser contada. Pense em cada grande história já contada. Cada herói lendário na mitologia, literatura ou história enfrentou inimigos. Hércules teve suas provações. Odisseu teve sua jornada. Davi teve Golias. Harry Potter teve Voldemort. Cada protagonista precisou de antagonistas para fazer sua história valer a pena ser contada. Um herói que nunca enfrentou oposição não é um herói. Um vencedor que nunca enfrentou um oponente digno não é impressionante. Uma história de sucesso sem obstáculos não é inspiradora. Seus inimigos forneceram o conflito que torna sua vitória significativa. Eles entregaram a oposição que torna seu sucesso impressionante. Eles criaram os obstáculos que tornam sua história inspiradora. E aqui está o que eles ainda não entendem, mas descobrirão em breve. Em toda a história, o herói é lembrado. O vilão é lembrado apenas em relação ao herói. Ninguém celebra Golias de forma independente. Ninguém admira o Ciclope por seu próprio mérito. Ninguém estuda Voldemort, exceto para entender melhor Harry Potter. Os antagonistas existem apenas para destacar o protagonista. Eles são personagens de apoio na história de outra pessoa. Eles acham que são o personagem principal, mas são apenas dispositivos de enredo. Eles acreditam que estão escrevendo a narrativa, mas estão apenas fornecendo o conflito que torna a história do verdadeiro autor convincente. Você é o autor. Você é o protagonista. Você é o personagem principal. E eles são apenas o capítulo desafiador que torna o resto da sua história mais impressionante. Daqui a anos, quando as pessoas ouvirem sua história, quando aprenderem sobre sua jornada, quando entenderem o que você superou, seus inimigos serão mencionados apenas de passagem. Apenas breves descrições de obstáculos que você superou, problemas temporários que você resolveu, personagens menores que você superou. Eles não serão lembrados por quem foram, eles só serão lembrados pelo que você se tornou apesar deles. Isso nos traz ao ápice de tudo. A profecia está se cumprindo. Lembre-se de como eu disse que havia uma profecia escrita sobre você antes de você nascer. Tudo isso, tudo o que aconteceu, cada provação que enfrentou, cada inimigo que encontrou, cada desafio que superou, tudo fazia parte dessa profecia. O roteiro já estava escrito, o destino já estava determinado. O resultado nunca esteve em dúvida. Seus inimigos pensaram que estavam escolhendo atacar você. Eles estavam, na verdade, cumprindo seu papel em uma história que foi colocada em movimento antes de existirem. Profecias são coisas interessantes. Elas não acontecem apesar da oposição. Elas acontecem através da oposição. A profecia não diz que o herói terá um caminho fácil. Ela diz que o herói superará obstáculos e sairá vitorioso. Seus inimigos eram esses obstáculos. Eles eram a dificuldade que a profecia exigia. Eles eram a oposição necessária para criar o triunfo. Sem eles, a profecia não poderia ter sido cumprida. Sem os ataques deles, sua transformação destinada não poderia ter ocorrido. Sem a escuridão deles, sua luz não poderia ter sido revelada em toda a sua glória. Então, de certa forma, você deveria agradecê-los, não porque mereçam gratidão, mas porque desempenharam seu papel perfeitamente. Eles fizeram exatamente o que a profecia exigia que fizessem. Eles forneceram exatamente os desafios que você precisava para se tornar quem você deveria ser. Eles entregaram exatamente as provações necessárias para desbloquear seu potencial pleno. Eles não foram seus destruidores, eles foram seus refinadores. Não seus inimigos no sentido final, eles foram seus assistentes involuntários no cumprimento do seu destino. E agora, a profecia está chegando ao seu clímax. Todas as peças estão no lugar, todos os elementos se alinharam, todas as condições foram atendidas.
O que vem a seguir não é algo que você precise forçar ou criar, é algo que se desenrolará natural, inevitável e cosmicamente. O alquimista completou a transmutação. O compositor orquestrou a sinfonia. O eclipse passou e a luz foi revelada. A maré retornou e está reclamando o seu território. O autor escreveu a história e a profecia está se cumprindo exatamente como deveria. Seu único trabalho agora é assumir plenamente o seu papel. Abraçar quem você se tornou. Aceitar o poder que ganhou. Reivindicar o destino que foi preparado para você. Chega de duvidar de si mesmo. Chega de questionar o seu valor. Chega de se perguntar se você merece isso. O universo não comete erros. Profecias não se ativam para pessoas aleatórias. Você foi escolhido para isso antes de nascer. Você foi preparado para isso ao longo da sua vida. Você foi refinado para isso através de cada provação. E agora é hora de caminhar na plenitude do que você é. Se esta mensagem despertou algo profundo dentro de você, se você pode sentir a verdade dessas palavras vibrando em sua alma, então preciso que você haja agora mesmo. Clique no botão de curtir para amplificar esta frequência. Inscreva-se neste canal para ficar conectado a essas verdades. E deixe o número 77 nos comentários para sinalizar ao universo que você está pronto, que aceita seu papel, que reivindica sua profecia. Compartilhe esta mensagem com outros que precisam entender que não são vítimas de ataques aleatórios, mas heróis em jornadas profetizadas. Juntos nos levantamos. Juntos cumprimos as profecias escritas sobre nós. Juntos mostramos ao mundo o que acontece quando os escolhidos finalmente acordam e se lembram de quem são.